Nacional ouviu especialistas sobre o porquê dessa escassez de vacinas no auge da pandemia. Em junho do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Em agosto, a Pfizer-BioNTech ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses a serem entregues a partir de dezembro. O Brasil havia passado das 100 mil mortes. O governo federal não respondeu à farmacêutica. Isso fez com que o Brasil ficasse no final da fila. Hoje poderíamos ter vacina da Pfizer, vacina da Johnson & Johnson assinados, contratos com o Brasil e fornecimento no primeiro semestre. Em setembro, o governo de São Paulo assinou um contrato para comprar 46 milhões de doses da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan. Em outubro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou num encontro com governadores que o governo iria também comprar a Coronavac. No dia seguinte, foi desmentido pelo presidente Jair Bolsonaro. Um manda e o outro obedece. Além de negar a compra, Bolsonaro fez diversas críticas à Coronavac, como em outubro do ano passado. Na internet, ele disse: a da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como dizem, esse vírus teria nascido lá. A atitude lamentável do presidente de estar estimulando esse tipo de preconceito ao denominar vacina chinesa. A plataforma da Coronavac é uma plataforma usada há anos e anos de vacina, é uma plataforma conhecida de vírus inativado, é uma vacina segura. Nós temos vacinas no Brasil que a gente usa de vírus inativado e são vacinas ótimas. Em dezembro, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar emergencialmente uma vacina e começou em 8 de dezembro a aplicar as primeiras doses da Pfizer. No Brasil, o Ministério da Saúde e a farmacêutica não conseguiam chegar a um acordo. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Além de não se haver um interesse em comprar, em adquirir o maior número possível de doses, o presidente ele ainda fez questão de minar a confiança da população na vacina, o que é realmente totalmente incompreensível uma pessoa fazer isso, dizendo que vai se tornar jacaré ou se tiver efeito colateral. O presidente não tem nenhuma formação para entender e parece que até hoje ele não entende como é um processo de desenvolvimento de uma vacina, que é um processo com padrão super rigoroso, é um processo extremamente seguro. Eu considero isso criminoso, porque nós estamos falando de vidas, pessoas estão morrendo. Em 24 de dezembro, México, Chile e Costa Rica começaram a vacinar, todos com a Pfizer. Depois do Natal, quando o Brasil chegava perto dos 200 mil mortos, Bolsonaro foi questionado sobre o começo da vacinação no Brasil. Ninguém pressiona para nada, não vou lá para isso. A apoiadores, Bolsonaro disse: o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou o vendedor, eu quero apresentar. Fica muito claro que o Ministério da Saúde não acreditou que haveria necessidade de vacinar uma grande quantidade de pessoas no nosso país, né? E por isso não se firmou vários contratos, principalmente abrindo mão
de assinar contratos de laboratórios que procuraram o país, da mesma forma que o próprio presidente falou, né, que os laboratórios deveriam procurar o Brasil. Os laboratórios procuraram e o Brasil negou a assinatura desses contratos. Já em dezembro do ano passado, a Argentina começou a imunizar sua população com a vacina russa Sputnik. Em 2 de janeiro, a Fiocruz pediu autorização à Anvisa para importar 2 milhões de doses da AstraZeneca da Índia. Mas o governo indiano temeu a repercussão negativa, porque ainda nem tinha começado a vacinar sua própria população e segurou a entrega. O envio do insumo da China para o Butantan produzir a Coronavac também atrasou. Possivelmente, essa entrega do insumo farmacêutico ativo, né, a IFA, foi problema exatamente dessa questão política, né? Nós estamos vendo que, à medida que as coisas foram organizadas, os laboratórios estão entregando esse insumo para o país. Então, tivemos um problema político e não técnico no fornecimento desse insumo. No dia 17 de janeiro, o Brasil registrava mais de 200 mil mortos. 45 países já haviam começado a vacinar. Nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas já haviam recebido pelo menos uma dose. Naquele domingo, a Anvisa aprovou o uso emergencial das vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan. E, finalmente, começou a aplicação de doses importadas da Coronavac. Dias depois, o ministro Eduardo Pazuello prometeu uma avalanche de propostas de vacinas. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas. Ainda em janeiro, veio a público uma carta de setembro do ano passado da Pfizer para o presidente Bolsonaro, com pontos da negociação para a venda da vacina. O Ministério da Saúde afirmou que as cláusulas leoninas e abusivas estabelecidas pelo laboratório criaram uma barreira de negociação e compra. Ele se referia a pontos como a isenção de responsabilidade do laboratório por eventuais efeitos do imunizante. Ainda que fossem, em algum momento, para alguma vacina que pudesse ser descrito como evento adverso sério, isto, do ponto de vista estatístico, é mínimo. Não é por outro motivo que os outros países entenderam isso desta maneira e providenciaram as vacinas. Coisa que, de novo, nós não tivemos capacidade técnica, científica de entender esse processo e que nos colocou nessa posição hoje de párias da comunidade internacional. Então, a gente está virando motivo de chacota por conta de atitudes dessa linha. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal autorizou que estados e municípios também comprem vacinas caso o governo federal descumpra o Plano Nacional de Imunização. No mesmo dia, a Frente Nacional de Prefeitos anunciou a criação de um consórcio para comprar os imunizantes. Proporcionalmente, 55 países já vacinam mais do que o Brasil. Na prática, apenas 1 em cada 100 brasileiros já recebeu as 2 doses das vacinas. Se meses atrás, se no início, lá no meio do ano, no meio do ano passado, onde os acordos foram feitos, se quando o governo fez o acordo com a AstraZeneca, tivesse também feito acordos com a Pfizer, com a Moderna ou outra vacina, sim, nós estaríamos numa situação muito mais confortável agora. O tempo perdido não dá, porque infelizmente foram vidas que foram perdidas. Essas vidas, elas não vão voltar. Mas o que a gente pode fazer é garantir que a gente perca o menor número possível de vidas, que a gente garanta essas vacinas o mais rapidamente possível. Ontem, quando o Brasil passou dos 260 mil mortos, o presidente Bolsonaro comentou a falta de vacinas no Brasil. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo. O Ministério da Saúde acreditou
que só um único contrato seria suficiente para vacinar a população brasileira, só que esqueceu que nós precisaríamos ter uma grande quantidade de vacinas em curto prazo de tempo. Nós precisaríamos ter aí 100 milhões de doses em 2, 3 meses para que pelo menos os grupos de risco fossem vacinados. Então, não viu que o próprio cronograma da AstraZeneca não seria suficiente e, inclusive, renegou a assinatura do contrato com a vacina do Butantan. Ele também falou sobre a situação da pandemia no Brasil. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Não é a primeira vez que isso acontece. Essa doença já foi chamada de gripezinha, já foi chamada de doença de maricas, como se isso fosse o determinante, o adjetivo principal dessa condição. E eu só queria lembrar que o vírus, ele infecta humanos.